Oi pessoal, esse é o canal Psicotrilogia, eu sou Fernanda Capri, psicanalista, e hoje eu vou comentar o filme Um Gato de Rua Chamado Bob. De cara já vou pedir para vocês, sigam o canal Psicotrilogia e curtam e compartilhem esse vídeo. E já alerto que tem spoiler, porque para eu poder analisar o filme eu tenho que contar a história. Bom, o filme é de 2016, se baseia num livro, que é o mesmo nome, e dá para assistir no YouTube, é uma história real. O filme conta a história de James Bowie, que é um viciado em drogas, morador de rua de Londres, que canta e toca violão para conseguir dinheiro para comer. Logo no início do filme, a gente vê que o James está num programa de reabilitação, usando uma medicação que o Estado fornece para controlar o vício. E ele está tentando tocar para conseguir dinheiro para comprar comida. Nem sempre ele consegue, ele revira o lixo, come comida estragada, e um dia ele acaba desistindo e, junto com o amigo dele, o Bess, ele se droga e tem uma overdose. O James então vai para o hospital e a assistente social dele aparece lá para dar um ultimato. Se ele aprontar de novo, ele vai sair do programa. Bom, ele implora por uma nova chance, pede um lugar para poder morar, para sair da rua, e a assistente social consegue colocar ele num apartamento do programa. Numa noite, ele escuta um barulho e acha que o apartamento foi arrombado. Ele se assusta e quando ele percebe, um gatinho alaranjado, muito bonitinho, entrou pela janela e estava comendo o cereal dele. De cara, ele já faz aquilo que na psicanálise a gente chama de identificação. Ele se vê no gatinho, sem casa, com fome, abandonado, procurando um teto. Aí ele alimenta o gatinho, toca violão pro gatinho e deixa ele passar a noite no apartamento, prometendo que vai ser só essa noite. No dia seguinte, ele sai com o gatinho tentando achar um dono, bate em umas portas, pergunta para os vizinhos, mas ninguém quer ficar com o gatinho. E aí, ele, que já mal consegue se alimentar, vai ter que alimentar o gatinho. Então ele resolve soltar o gatinho na rua, o Bob. O gatinho, no outro dia, volta machucado. E o James acaba ficando com dó e leva o gatinho numa clínica veterinária de atendimento gratuito, mas ele mal tem dinheiro para pagar os remédios do gatinho. Bom, no fim, ele fala para todo mundo que não é dono e que só está tentando ajudar, mas todo mundo vira e fala: o gatinho te escolheu. Mas no fim, o James se afeiçoa tanto ao gatinho, que também é morador de rua igual a ele e sem família igual a ele, que o gatinho se torna o sentido da vida dele. Cuidar do Bob se torna um propósito da vida do James. Ele precisa trabalhar, tocar violão, não pode se drogar para poder comprar ração e alimentar o Bob. E a gente percebe que o Bob é um objeto transicional. O que é um objeto transicional? O fenômeno transicional é um conceito do psicanalista Donald Winnicott. É um recurso psíquico muito importante no desenvolvimento emocional de bebês. Mas também funciona para adultos, porque ajuda a criar relações de segurança para lidar com separações, transições, ansiedades e medos. Dentro desse fenômeno está o objeto transicional, que a gente também vê nos bebês, como por exemplo a fraldinha, o ursinho. E nos adultos são os cheiros que lembram as coisas boas do passado, objetos que lembram pessoas queridas e até mesmo objetos religiosos que dão sensação de fé, segurança, conforto. Na história do gatinho Bob, ele se torna um objeto transicional para o James. Vamos lembrar que o James é um viciado em drogas, morador de rua, em fase de transição para uma vida sem vício e com trabalho regular. Dar uma casa e alimentar o gatinho Bob torna-se um motivo, um propósito para o James. E ele se ancora no gatinho para conseguir vencer o vício e ter uma vida adulta e responsável. É uma transição. Enquanto o gatinho precisa do James para ter um lar, o James precisa do gatinho para ser um lar. Sobre isso, o neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl escreveu um belo livro chamado Em Busca de Sentido, de 1946. É esse livro aqui, que coloca o propósito como ponto de virada para a vida. Ele estabelece que ter um foco no futuro, amor, concentração em entes queridos, ter uma razão, uma causa maior, dá um suporte para a vida e uma saída para situações difíceis. É o que acontece nesse filme. O gatinho Bob se torna um objeto transicional para o James ancorar um sentido da vida dele, uma causa maior, uma vida que precisa ser amparada e alimentada pelo James, e portanto ele precisa se manter longe das drogas e das ruas, trabalhar e manter sua família. No fim, o que a gente faz de bom volta em dobro, né? O gatinho Bob dá sorte para o James. Ele começa a seguir o James quando ele sai para trabalhar, para tocar violão na rua. E, por fim, ele acaba sentadinho enquanto o James toca, parecendo um enfeite, e anda pela rua no ombro do James, pela cidade toda. As pessoas começam a ficar encantadas com a cena do artista de rua com um gatinho laranja sentado ao lado dele ou no ombro dele enquanto ele toca violão. Começam a parar, jogar moedas, pedem para passar a mão no Bob, fazer selfies com o gatinho. Algumas pessoas até começam a voltar para ver o gatinho de novo. A situação vira uma atração de rua. A imprensa se interessa, James lança um livro
sobre a história dele e do Bob, que faz muito sucesso. Chegou a passar aqui no Brasil, no Jornal Nacional, em 2012, essa história. Não é mais o James tocando violão para tentar sobreviver. É um gatinho encantado, que vai ficando famoso nas ruas de Londres enquanto o James toca. James começa a ganhar mais dinheiro por causa do Bob e, por outro lado, conviver e sustentar o Bob se torna um propósito de vida. Por fim, o James recuperou a vida dele, superou as drogas e ele e o gato Bob continuaram sendo uma família. O gatinho Bob faleceu em 2020, com 14 anos. James atribui ao Bob a salvação da vida dele. Ele seguiu em frente e até hoje é patrono de projetos de apoio a pessoas em situação de rua e proteção de animais. O filme é lindo, mas acima de tudo, é uma história verdadeira. Vale a pena ver e se inspirar que dias melhores virão, principalmente se a gente encontra um propósito, porque é isso que dá sentido à vida. É isso, gente. Curta, compartilhe e siga o canal Psicotrilogia. E até o próximo vídeo.